Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo na área e que terá o seguinte título: Seja Olavete e ganhe dinheiro. Pois a gente vai abordar aqui a trajetória e inclusive o discurso, desse rapaz aqui, Felipe Moura Brasil, que até então, desses três elementos aqui da extrema direita que tem um programa no horário nobre do rádio de São Paulo, foi o menos citado aqui, O Tonoli, a gente derrubou os argumentos dele a respeito da vinda do Ayatollah, as posições dúbias da Joyce Hasselman, mas esse cara aqui, ele ficou um pouco escanteado, E me chama a atenção, pois se a gente vai aqui nos vídeos, desses programas que eles fazem diariamente, de segunda a sexta, você vai reparar que fascistinhas, os coxinhas que assistem esse programa aqui, dão muito mais crédito a esse rapaz aqui do que aos outros dois, Mas esse cara aqui, o Felipe Moura Brasil, como ele fala com uma certa convicção e se leva mais a sério que os outros dois, tende a fazer com que pessoas da extrema direita que assistem, no caso ouvem, esse programa aqui, deem maior credibilidade a ele. E por essa razão a gente vai estar aqui trocando uma ideia, sobre a trajetória desse cara, e lá na frente a gente vai chegar à conclusão que ser Olavete dá dinheiro. Já citamos aqui Nando Moura, Alan dos Santos, mas na grande mídia, esse cara aqui é o maior expoente do olavismo cultural e foi o seguidor do astrólogo Olavo de Carvalho que deu certo. Conseguiu uma posição na grande mídia, até estranhamente, não sei quem fez esse meio de campo aí, mas vamos lá. Como esse cara surgiu, da onde veio, o que ele faz, enfim. Quem é o Felipe Moura Brasil? A gente vem aqui, ele tinha um blog chamado Blog do PIN. Eu não vou pegar todos os artigos aqui que ele escreveu, seria um vídeo de 2 horas para fazer isso. Mas reparem o seguinte, ele se notabilizou sendo um seguidor do Olavo de Carvalho e escrevia artigos naquele site Mídia Sem Máscara, que é ligado ao astrólogo Olavo de Carvalho. E aí qual foi o grande ponto de virada dele que fez ele ganhar uma maior notoriedade, E no final das contas foi o maior feito da vida dele, da vida profissional dele, que foi compilar artigos do astrólogo Olavo de Carvalho e fazer esse livro aqui, chamado Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Quer dizer, ele sequer escreveu o livro. O que ele fez foi simplesmente pegar as crônicas, as colunas aí que o astrólogo Olavo de Carvalho escrevia aí para determinados sites, jornais, revistas, e compilar por assuntos. Uma coisa que qualquer um pode fazer. E aí a editora Record foi lá e publicou. E até hoje ele se gaba de que isso aqui foi um grande feito. E é o maior feito da vida dele. Compilar os artigos do astrólogo Olavo de Carvalho num livro. E você vai perceber tanto isso, que a gente pegar aqui os últimos posts dele aqui, antes dele ir para a revista Veja, ele ficava fazendo aqui propaganda para vender o livro do astrólogo. Quer ver? Olha só, descaradamente, ó. Ele criava os posts aqui no blog dele, ele vai dar um jeito de citar o livro para as pessoas que seguiam ele comprar o livro do Olavo de Carvalho. E era ó, tá vendo? Aqui, ó, vou até coisar aqui que facilita, tá vendo? Ele dava um jeito de citar o livro lá que ele compilou. Então foi o grande feito da vida dele. E isso demonstra que até o Cláudio Tonoli, que escreveu aí as biografias do Lobão e do Romeu Tuma, é bem menos pior, Porque, pelo menos o cara... Tudo bem, não são pessoas lá... Mas, pelo menos o cara foi lá, entrevistou os elementos, teve que escrever, fazer a revisão, tudo bonitinho. Ele não, ele simplesmente pegou as besteiras lá que o Olavo escreveu ao longo de mais de 15 anos aí, juntou e fez um livro. Com isso aí ele ganhou uma certa notoriedade. E como a Veja, nessa época aqui de 2013, a revista Veja passou a adotar uma linha editorial mais agressiva contra o PT, de modo a, para a eleição de 2014, fazer todo aquele bombardeio
para tentar tirar o PT e eleger o PSDB, no caso Aécio Neves. Isso ficou muito evidente quando houve o risco de ter o segundo turno entre Dilma e Marina, que a revista Veja voltou toda a artilharia deles para Marina Silva, de modo a detonar a candidatura a Marina, desidratar ela e poder alçar o Aécio Neves ao segundo turno. E isso veio inclusive por parte desses colunistas, Felipe Moura Brasil, o Reinaldo Azevedo foi o mais agressivo na época nesse sentido. Então eles decidiram pegar algumas figuras que se destacavam em redes sociais, nesses sites obscuros aí, na grande mídia, que tinham um discurso mais raivoso anti-PT e anti-esquerda, e os alçaram ao posto de colunistas da revista Veja. Então nessa esteira foi o Rodrigo Constantino, que foi antes dele. Depois veio a Joyce Hasselmann, só que como ela não sabe escrever no sentido de que, ela foi denunciada por fazer mais de 100 plágios lá no Paraná. Como ela é comunicativa, pegaram ela e botaram para fazer vídeo no YouTube, entrevistar lá o pessoal, né, e fazer aqueles discursos raivosos contra Dilma Rousseff, contra Lula, contra o PT em geral. E além disso, esse cara aqui, um mero repetidor das babaquices do Olavo de Carvalho, virou um colunista. E aí ele ganhou essa coluna aqui na revista Veja. Tá vendo? Foi no ano de 2013, ele ficou 4 anos aqui espalhando todo um macartismo dele, um notável colunista de extrema direita, daquela ala mais cachorro louco e raivosa. E, inclusive, a ida dele para esse programa da Jovem Pan foi justamente para representar esse setor na figura dele, que embora a Joyce Hasselmann seja uma figura da extrema direita, ela não tem a suposta credibilidade que esse cara aqui tem. A gente vê lá pelos comentários que os caras fazem lá nos vídeos. É um Olavete fanático, já que tudo que ele conseguiu aqui na mídia brasileira, que qualquer idiota aí ganha um espaço, qualquer sujeito aí que faz cafagestagens arruma uma boquinha aí, até aquele Cacete Planeta lá, o Marcelo Madureira, que quase tomou umas pancadas ali no centro do Rio de Janeiro, na greve lá da SEDAI, e também arrumou uma boquinha aqui nessa revista Veja, depois acabou saindo também. Não sei se vocês vão lembrar disso. Ele viralizou, eu tô colocando aqui já negócio de Prager, fazendo aqui uns vídeos para uma universidade americana, e na época isso gerou uma babação de ovo. Brasileiro relata a situação do país para uma universidade estrangeira, que passou a impressão de que ele estava na crista da onda, né? Que estava inclusive discursando para universidades internacionais, né? Que era uma figura de referência, né? Da mídia brasileira, do pensamento reacionário a nível internacional. Só que como o brasileiro ele é colonizado e tem preguiça de pesquisar as coisas, imaginava que essa Prager University era alguma universidade. Mas aí, você fazendo uma rápida googleada aqui, você vai descobrir que essa Prager University aqui nada mais é que um espaço aqui virtual de uma think tank norte-americana, ligada aos irmãos Koch, muito provavelmente, que visa ali propagar todo o pensamento reacionário, conservador de extrema direita. Tá vendo? Não passa nada mais do que isso aqui. E foi para isso aqui que ele fez esse vídeo aqui, dizendo que o socialismo arruinou o Brasil, dizendo que o PT seria um partido comunista. E aí a gente já citou o livro, né, que ele escreveu, e sendo um Olavete, ele arrumou um espaço na mídia, justamente naquela esteira do que eu disse, de tentar minar a candidatura do PT em 2014, deu errado, ele foi ficando, e aí ele saiu da revista Veja e veio para cá, para esse site aqui, que a gente já também abordou, o Antagonista, e você vê claramente que esse site aqui, que nas palavras inclusive do Reinaldo Azevedo, de que eles fazem jornalismo pago, eles atuam em 2 vias. Uma delas, que é a linha oficial do site mesmo, que é de apoio ao João Dória. Então vocês veem aqui que eles estão fritando o Alckmin. Eu fiz aqui a busca, e vocês veem aqui nas notícias, você vai ver que é só notícias assim, exaltando o João Dória e dando assim umas estapeadinhas de leve no Geraldo Alckmin. Só que tem um aspecto interessante. Vira e mexe, saem notícias aqui nesse site, que eu considero inclusive um dos esgotos da internet, esse Antagonista. Não poderia ser diferente, né, já que é um site
ligado à figura desse Diogo Mainardi aqui, que é um escroto, que vira e mexe saem umas notícias favoráveis ao Jair Bolsonaro. Então claramente é uma influência da contratação desse cara aqui. Inclusive no programa aqui da Jovem Pan, vira e mexe ele fica babando ovo do Bolsonaro. Como ele é um cara da extrema direita mais cachorro louco, ele é um meio de ter na grande imprensa um apoiador de Jair Bolsonaro. Lógico que ele não pode descarar muito o apoio dele ao Bolsonaro, haja vista que a Jovem Pan se mantém graças ao dinheiro do PSDB de São Paulo, entendeu? Mas aqui é visível, você entra aqui nesse site antagonista, vira e mexe e saem notícias favoráveis ao Jair Bolsonaro. Quando todo o cartel, quase todo o cartel da grande imprensa, vira e mexe e dá umas porradinhas no Bolsonaro, inclusive o Globo lançou editorial mês passado dizendo que Jair Bolsonaro e Lula deveriam ser cartas fora do baralho. Não está na ordem do dia abraçar a extrema-direita dessa forma. Como a gente já explicou sobre o Bolsonaro, ele é um cara que, inevitavelmente, o regime de força que se teria com ele vai fazer com que o movimento operário reaja da maneira mais adequada. Embora se tenha aí outra pessoa pobre, trabalhadora mais desorientada, no primeiro momento que ele mandar polícia, exército para cima do povo, o povo vai se ligar do caráter dele, né? E, inclusive do caráter entreguista das nossas riquezas, das nossas empresas públicas e etc. Então esse Felipe Moura Brasil, ele serve a esse propósito também. É visível, né? A gente está chegando ao final do vídeo aqui, eu poderia falar mais coisas, mas aí o vídeo ficaria muito longo, de como ser um seguidor do astrólogo Olavo de Carvalho pode fazer a pessoa mudar de patamar e ganhar inclusive relevância, né? Relevância, fama e dinheiro. Então é isso, galera, valeu. Mais tarde eu pretendo fazer um vídeo mais sério, mas a gente dá uma sacaneada aqui e vai dando umas porradas nesses caras aqui também, né? Valeu, um abraço. Neste sábado, 29 de abril de 2017, seu grave discípulo, o filósofo Olavo de Carvalho completou 70 anos. No momento em que o Brasil vive todas as consequências desastrosas da seguida ao poder cultural e depois político dos grupos ideológicos e partidários contra os quais Olavo alertou em artigos, livros e aulas nas décadas de 1980 e 90, os jornais deveriam estar repletos de textos de reconhecimento dos seus acertos.